Olha só o que aconteceu no último jogo. Quando a bola começou a rolar, ninguém imaginava que Vinícius Júnior seria o centro de tudo mais uma vez. Não foi só futebol. Foi atitude, resposta e protagonismo no momento certo. O jogo estava tenso, truncado. O time encontrava dificuldades, a marcação era dura e o clima no estádio já começava a pesar. E é exatamente nesses cenários que aparecem os jogadores diferentes. Vinícius Júnior liderou o Real Madrid na vitória 4-1 para cima da Real Sociedad aqui no estádio Santiago Bernabéu, um jogo no qual o brasileiro marcou 2 vezes, 2 gols de pênalti e pela segunda vez na temporada o Vini chegou a 2 jogos consecutivos balançando as redes. São 3 gols nos 2 últimos jogos dele com a camisa do Real Madrid. Se a gente for olhar todos os jogos do novo técnico do Real Madrid no comando da equipe Arbeloa, 7 partidas que o Vinícius esteve à disposição, só não esteve no último jogo da La Liga contra o Valência. O Vinícius participou de 6 gols em 7 jogos com o Arbeloa no comando da equipe e jogou os 90 minutos em todas essas partidas. O Vinícius Júnior, que voltou a ser titular, voltou a jogar com o Real Madrid, como eu disse, cumpriu suspensão no último jogo, em uma partida que o Real Madrid não contou com Kylian Mbappé, que foi relacionado para o jogo, mas ficou no banco de reservas, não entrou em campo. As informações que chegam é que ele continua ressentindo problemas no joelho esquerdo e por isso não foi para a partida. Durante a semana ele ficou 2 dias sem treinar com o grupo. É verdade que ontem na prévia treinou, mas o Arbeloa resolveu preservar Kylian Mbappé pensando no jogo da Liga dos Campeões, terça-feira, o jogo de ida dos playoffs da Champions. Marcou no campo e o Vinícius converteu os 2 pênaltis. O Mbappé é o cobrador oficial de pênaltis do Real Madrid. Sem ele em campo, foi o Vini que bateu os 2 e converteu os dois gols. Podia ter sido um hat-trick do Vinícius Júnior, porque ele tem um gol anulado já no final do jogo, um gol de cabeça, que, como eu disse, seria o hat-trick, mas acabou sendo anulado por impedimento. O Real Madrid chegou às 8 vitórias consecutivas em La Liga e isso permite ao time dormir na liderança da competição com 2 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que ainda entra em campo nessa rodada. O jogo do Barça vai ser na segunda-feira. Falando sobre esse jogo, alguns pontos importantes que também podem valer para o jogo de terça-feira da Liga Velocidade e Verticalidade. Um Real Madrid que jogou bem, que não podemos dizer que algumas das últimas vitórias do Real Madrid era com um time que a gente dizia que acabava não jogando bem, mas conseguia encontrar os gols. Dessa vez o Real Madrid foi melhor que a Real Sociedad, que era um dos melhores times até o momento no futebol espanhol. Inclusive não tinha perdido nenhuma partida em 2026. Essa é a primeira derrota da Real Sociedad nesse ano. Uma Real Sociedad que até tentou em algum momento conseguir se impor, mas fisicamente a Real Sociedad teve um jogo no meio da semana da Copa do Rei da Espanha. O Real Madrid descansou, fisicamente deu para ver que a Real Sociedad não estava conseguindo chegar no ritmo e na intensidade que o Real Madrid estava colocando na partida. No segundo tempo já começa com esse segundo pênalti polêmico, sofrido também pelo Vinícius Júnior, assim como o primeiro, e ele vai lá e converte e faz o seu segundo na partida, o quarto do Real Madrid dentro do jogo. O Vinícius, que tem essas estatísticas interessantes com o Arbeloa em campo, essas 6 participações em gol nos 7 jogos que ele esteve à disposição com o Arbeloa no comando do time. O Arbeloa tem 8 jogos no comando do Real Madrid, mas o Vinícius não esteve à disposição no jogo contra o Valência, então são 4 gols e 2 assistências nos 7 jogos com o Arbeloa no comando do Real Madrid, nos quais o Vinícius Júnior jogou em todos 90 minutos, coisa que não tinha acontecido no início da temporada. O Vinícius que, de acordo com estatísticas do portal O Gol 00, chegou às 200 participações em gol em 356 jogos com a camisa do Real Madrid. São 116 gols e 84 assistências. A gente sempre coloca um asterisco porque existem sites que contabilizam outros tipos de assistência, mas a gente leva em consideração esse portal que eu falei para vocês de estatísticas e por isso essas 200 participações em gols do Vinícius Júnior com o Real Madrid. A grande dúvida que fica agora é saber se o Real Madrid vai poder ou não contar com o Kylian Mbappé no jogo contra o Benfica. Dentro de La Liga, vencer era muito importante para o Real Madrid se colocar na liderança, dorme na liderança da competição até que o Barça entre em campo, mas mesmo que o Barça vença a sua partida, o Real Madrid ainda vai ter só um ponto a menos
que o Barcelona é importante se manter nisso para continuar brigando pelo título de La Liga, que é um dos objetivos da equipe. Inclusive o Valverde falou depois do jogo que La Liga e brigar pela Liga dos Campeões são os objetivos. E Júnior decide jogo grande? A imprensa repercutiu, ex-jogadores comentaram e a torcida saiu com uma certeza. Quando o jogo aperta, Vinícius Júnior aparece. E aí fica a pergunta que não quer calar. Vini Júnior já é o principal jogador do time nos momentos decisivos? Ele está um passo à frente dos outros quando o assunto é decisão? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate está longe de acabar. Se você curte bastidores, reações e análises quentes do futebol europeu e brasileiro, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque quando Vinícius Júnior entra em campo, sempre tem história para contar.